Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 21. Jeremias capítulo 21. Vamos ler todo o capítulo até o verso 14. Jeremias 21, de 1 a 14. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Pergunte por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós? Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês, e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto as pessoas como os animais. Morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos e o povo, todos os moradores dessa cidade que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade, não morrerá. Conseguirá ao menos salvar a sua vida, pois voltei o meu rosto contra essa cidade para trazer desgraça e não para fazer-lhe o bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julguem com retidão todos os dias, e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja quem o possa apagar. Eis que sou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus, alimenta o teu povo, alimenta a tua igreja nessa noite, com o poder do teu Espírito e com a tua palavra. Que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, nem os meus pensamentos, nem as minhas ideias, mas que seja o Senhor a falar ao teu povo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Imagina alguém que passou a vida inteira sem se preocupar e sem dar importância a Deus. Mas, no momento do aperto, quando chega aquela situação onde ele não consegue vencer, ele não consegue dominar ou se vê desesperado, ele se volta para Deus só para se livrar das consequências. Sem nenhum compromisso, sem amor, sem arrependimento, apenas buscando resolver o seu problema, se aproximando de Deus apenas por interesse. Foi esse exatamente o caso de Zedequias aqui.
O rei Zedequias estava há décadas ignorando as profecias de Jeremias. Na verdade, Jeremias estava sendo perseguido pelos reis, pelos sacerdotes, pelos líderes da cidade. Mas agora que a guerra está às portas, não sei se você se lembra, no começo dessa série, eu falei que o livro de Jeremias não está em ordem cronológica. Então, esse capítulo aqui, em especial, já é com o inimigo às portas. Você vê que Zedequias mandou chamar Jeremias para perguntar por que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós. Não sei se você se lembra, lá no começo do livro ainda não havia um nome. Ele falava o perigo que vem do norte, né, o juízo que vem do norte, mas aqui não, agora já está materializado o cumprimento da profecia de Jeremias. Eles já estão olhando, já estão vendo, Babilônia está lá, guerreando, né, e Nabucodonosor está fazendo guerra contra eles. Então agora, nesse momento que a guerra bateu às portas, aí eles mandam chamar o profeta, mandam chamar Jeremias e falar: pergunte por nós ao Senhor. Pergunte por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós. E aí vem aqui no final do verso 2, né, aquela instrumentalidade. Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Ele se volta para Deus agora numa fé interessada, não fruto de um relacionamento com Deus. Ele está simplesmente numa tentativa de usar Deus para escapar de uma crise. É essa a intenção aqui de Zedequias. Então ele envia esses emissários. Aqui esse Pazur, né, coincidentemente é o mesmo nome, mas esse Pazur não é o mesmo Pazur que bateu em Jeremias no capítulo anterior, tá? É outro Pazur, aqui é filho de Malquias. Mas, então, Zedequias manda chamar Jeremias. Vem agora, eu quero ouvir o que você tem a me dizer. Mas o que ele está fazendo é simplesmente tentar se livrar. Quando ele fala aqui, né, talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós, ele está provavelmente se remetendo a quando o rei da Síria chegou até as portas de Jerusalém. O rei da Síria havia conquistado o reino do norte e chegou até as portas de Jerusalém, mas o rei Ezequias clamou ao Senhor e o rei da Síria voltou. Então aqui ele está invocando a mesma ideia. Bom, se Ezequias invocou o nome do Senhor e o rei da Síria foi embora, vamos invocar o nome do Senhor agora de novo, para poder o rei ir embora. Mas o que ele ignora é que, justamente por conta da sua desobediência, é que Deus está vindo. Eu já contei essa história aqui, não me lembro o dia, não sei se você estava, mas eu já fiz isso. Quando eu estava na escola de formação da Marinha, passei um ano em Pernambuco, né? Saí daqui, fui passar um ano em Pernambuco. Já tinham acabado todas as aulas, eu já estava aprovado em tudo, minha mãe já tinha comprado passagem para ir para a minha formatura lá em Pernambuco. Aí eu faço uma besteira sem tamanho lá e vou ser punido. E porque na Marinha é assim, né? Você é pego no erro e depois você vai para a audiência, você fica aguardando uma audiência, você vai ser julgado. Enquanto eu aguardava esse julgamento, meus irmãos, eu não era crente nessa época, tá? Mas eu acho que eu nunca jejuei e orei tanto, acho que mais do que qualquer crente que eu conhecia. Porque eu ficava pensando, minha mãe já comprou passagem, minha mãe já está vindo para a minha formatura. Eu passei um ano aqui estudando, e era regime de internato, tá? Você ficava dentro do quartel de segunda a sexta. E eu, no final de tudo, eu fui lá e fiz uma besteira que eu poderia ser expulso. Virei crente, meus irmãos. Orava, fazia jejum, chorava, querendo que Deus me livrasse do problema que eu arrumei. Deus foi misericordioso comigo. Deus foi gracioso comigo.
Porque embora eu fosse punido, eu fui punido, não fui expulso, consegui permanecer na marinha. Sabe o que eu fiz depois disso? Voltei a viver exatamente como eu vivia antes. E Deus já tinha cumprido o seu propósito na minha vida, então eu voltei a viver para mim e voltei a ser o meu próprio Deus. Que bom que Ele me alcançou de novo depois. Que bom que eu não precisei passar por um problema igual aquele para Ele me alcançar depois, no futuro. Mas, meus irmãos, saibam que é muito comum nós nos relacionarmos com Deus assim. Como Zedequias se relacionou, como eu me relacionei. É muito comum nós, até mesmo dentro da igreja, nos voltarmos para Deus de uma maneira especial, nos voltarmos para Deus de uma maneira profunda, quando passamos por uma dificuldade muito grande. Mas o que nós precisamos entender é que Deus nos chamou para um relacionamento. Deus não se apresentou para nós como um faz-tudo, como um consertador de coisas. Deus se apresentou para nós como Senhor. Ele se apresentou para nós como Salvador. Ele é aquele que nos criou, Ele é aquele que sustenta a nossa vida e Ele é aquele que perdoou os nossos pecados para ter um relacionamento conosco. Ele não se apresentou como alguém que veio apenas para resolver os nossos problemas. Mas às vezes nós queremos nos relacionar com Deus como um resolvedor de problemas. Nós queremos nos voltar para Ele de maneira especial apenas quando nós precisamos dEle. Fiquem atentos ao perigo dessa espiritualidade utilitária. Deus não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Deus não é nosso faz-tudo, Ele é o nosso Deus, e Ele nos chamou a um relacionamento com Ele, nos mesmos moldes do relacionamento que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É comunhão, é amor, é relacionamento. Nós precisamos amar o Senhor, nós precisamos querer a presença dEle, estar com Ele. É disso que Deus está falando quando nos chama a um relacionamento. Porque sabe qual é o perigo dessa fé utilitária? Que bom que Deus não respondeu para mim da mesma forma que Ele respondeu para Zedequias. Verso 3. Então Jeremias mandou que dissesse ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês, com as quais vocês estão lutando fora das muralhas, contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que estão cercando a cidade. Deus diz então para Zedequias o seguinte: não, eu além de não salvar você, eu vou ajudar a Babilônia. Eu além de não resgatar você, eu estou dizendo que quem está com Babilônia sou eu. E aí é que é o mais desesperador, porque agora eles além de não terem Deus a seu favor, eles têm Deus contra eles. Deus está guerreando contra eles. Verso 5, eu mesmo lutarei contra vocês, e veja a expressão que ele usa, com braço estendido e mão poderosa. Onde você ouviu essa expressão de novo? Anteriormente, onde nós já ouvimos essa expressão, Deus agiu com braço estendido e mão poderosa? No Êxodo. Deus tirou o povo do Egito com braço estendido e mão poderosa. Deus está dizendo que agora Ele está contra Israel com o mesmo ímpeto. Ele está contra Israel com a mesma disposição que Ele estava contra o Egito. Ou seja, eles estão perdidos. O Egito não teve chance e Judá também não terá. Porque Deus está contra eles, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Deus está contra o povo e o que fazer? Percebam que há aqui uma diferença entre o que Deus promete para o rei e aquilo que ele vai dizer ao povo. Veja o que ele diz ao rei. Verso 7.
Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, todos os moradores dessa cidade que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos do que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Mas no verso 8, tem aqui uma outra indicação. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade, não morrerá, conseguirá ao menos salvar a sua vida. Percebam aqui que há duas disposições diferentes. O que Deus está dizendo aqui, que para a liderança do povo, para Zedequias, e para aqueles que lideram o povo juntamente com ele, não há escapatória. Todos aqueles que permanecerem na cidade serão executados. E ele diz que, nominalmente, Zedequias será executado. Mas ele apresenta um caminho de misericórdia para os demais. No verso 8, quando ele diz, aqueles que saírem da cidade preservarão a sua vida. O que Deus está dizendo? Aqueles que reconhecerem a legitimidade do meu juízo e não lutarem contra mim, serão poupados. Porque ele está dizendo que se ele está lutando ao lado de Babilônia, se é ele que está lutando contra o povo, todo aquele que entrar nessa guerra achando que pode vencê-la, ainda está em oposição a Deus, ainda está em desobediência a Deus e está contra e fora da aliança. Quando aqueles que, se é o Senhor que está guerreando, se é Ele que está vindo contra nós, não há o que fazermos, nós vamos nos render. Aceitar o juízo, reconhecer a legitimidade que Babilônia está tendo naquele momento, porque Deus está dizendo, eu estou com Babilônia. Então, o que Deus está dizendo aqui através do profeta é, o rei e todos aqueles que insistirem em lutar contra mim, vão morrer. Se não morrerem no momento da guerra, vão morrer no cerco. Porque eu já falei aqui, o cerco era algo extremamente violento, porque eles cercavam a cidade e não entrava mais comida, não entrava mais água. E passava-se 1 ano, 2 anos, e você começa a ter mortandade, fome, peste, porque você não tem água, como você vai se banhar, como vai lavar as coisas, as pessoas começam a morrer na cidade, você não tem como tirar os corpos, e começa toda uma rede de morte dentro da cidade. Então o que Deus está dizendo é que se vocês insistirem juntamente com o rei, se vocês quiserem lutar contra mim, contra o meu juízo, vocês vão perecer. Mas há um caminho de vida. O caminho de vida é: reconheçam o meu juízo, rendam-se, saiam da cidade, não lutem contra mim, porque se vocês não lutarem contra mim, vão salvar a sua vida. Deus dá esse escape no meio do seu juízo que não muda. Ele não está dizendo que vai impedir Babilônia. Ele não está dizendo que o rei vai embora, ele não está dizendo que não vai destruir a cidade, ele não retirou em nada o seu juízo, porque esse juízo já é um juízo que vem, e já vimos ao longo desse livro, é um juízo que vem por conta de uma desobediência insistente do povo, uma desobediência que se repete desde quando eles saíram do Egito. Eles estão volta e meia, se voltando contra Deus, adorando outros deuses, e o que Deus está trazendo de juízo agora sobre Judá, é o juízo final de um Deus que reconhece que o povo
rompeu a aliança com ele. Então ele não retira nada do seu juízo, mas mesmo em meio a esse juízo, que é definitivo no sentido de que vai se cumprir, ele dá um escape para o povo. Se vocês reconhecerem a legitimidade do meu juízo, se vocês não tentarem se livrar daquilo que eu estou impondo a vocês, vocês vão sobreviver. Haverá dor, haverá sofrimento, mas não será o fim. E é esse escape que ele está trazendo para o povo agora, que eles vão poder sobreviver, eles vão salvar a vida. O que isso tem a ver com a misericórdia de Deus? Percebam que aqui Deus não está dizendo que vai salvar esse povo porque esse povo tem alguma virtude. Lembrem-se, o Reino do Norte, que não tinha nenhuma promessa de Deus. Por quê? E aí a gente precisa voltar um pouco na história de Israel. Quando Israel se divide em dois reinos, o Reino do Norte se chama Israel, o Reino do Sul se chama Judá, que é esse reino que nós estamos vendo aqui. O Reino do Norte não é governado pela descendência de Davi. É um servo que vai reinar lá, e a descendência toda de Israel, do Reino do Norte, não é a descendência de Davi. Já em Judá, os reis que governam Judá são todos da descendência de Davi. E se você se lembra, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, Deus faz uma promessa a Davi de que o seu trono permaneceria para sempre. E isso num desdobramento das promessas que Deus tem feito de redenção desde o Éden. Lá em Gênesis 3,15, nós temos Deus dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Você lhe ferirá o calcanhar e ele lhe esmagará a cabeça. Desde ali, Deus está nos dando a indicação de que ele vai livrar a humanidade do problema do pecado. E nos desdobramentos das promessas, ele faz essa promessa em Gênesis 3,15, depois ele faz aliança com Noé, depois ele faz aliança com Abraão, depois ele faz aliança com Davi. São todos desdobramentos da mesma promessa. Então Deus prometeu a Davi que o seu trono permaneceria para sempre. Por quê? Porque sempre haveria um descendente sobre o trono de Jerusalém? Não. Ali há uma promessa profética do Rei eterno, que é descendente de Davi, e esse Rei eterno é o Senhor Jesus. Então percebam que quando Deus aqui está dando livramento para uma parcela desse povo, isso não tem a ver com o mérito do povo, isso tem a ver com a promessa de Deus de manter um remanescente para que as promessas que Ele faz de salvação se cumpram. Não tem mérito dessas pessoas, elas simplesmente vão o quê? Fugir ou se render. Elas não estão tendo nenhuma atitude nobre, elas estão se rendendo ou estão fugindo. Mas ao preservar essas pessoas, Deus está abrindo a possibilidade da restauração do reino, porque dessa descendência virá o Messias, dessa descendência virá o Salvador. Então perceba que Deus está sendo aqui misericordioso por conta da sua fidelidade às suas promessas. Não tem nada a ver com o mérito do povo. Então, ao rei Zedequias, a morte. A todos aqueles que se oferecerem para lutar contra o Senhor, a morte. Aqueles que reconhecerem o juízo de Deus, aqueles que reconhecerem que não podem e não querem lutar contra o Senhor, a esses é dado um caminho de vida, porque eles serão levados cativos
não serão mortos. Porque vejam aqui, no verso 7, o que Deus está dizendo é que aqueles que lutarem contra Nabucodonosor, quando ele conquistar a cidade, ele vai matar todo mundo. Todo mundo que estiver dentro da cidade, no cerco, todos aqueles que sobreviverem à peste, à espada e à fome, quando Nabucodonosor entrar na cidade, ele vai matar todo mundo. Então só vai ter chance aqueles que se renderem antes, ou aqueles que fugirem. E aqueles que se renderem antes são levados cativos e vão passar 70 anos em Babilônia, até quando Deus restaura então a nação de volta. Então Deus está exercendo o seu juízo, esse juízo é inevitável, esse juízo é irrevogável, mas mesmo dentro desse juízo, Deus dá um escape de graça e de misericórdia, não por mérito do povo, mas porque ele tem promessas e ele vai cumprir essas promessas, ok? Dando seguimento então ao texto, a partir do verso 11, Deus traz aqui uma advertência aos reis. A casa do rei de Judá, você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julguem com retidão todos os dias e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem e queime sem que o possa apagar. Aqui, a advertência que Deus está dando aos reis, aos governantes, aos senhores, aos anciãos, é: vocês são injustos. Vocês não julgam com retidão, vocês mantêm o oprimido debaixo da mão do opressor. Deus está dizendo que essa injustiça social é tão grave quanto a idolatria. Porque quando Deus instituiu as suas leis para Israel, ele instituiu as suas leis para que as nações ao redor olhassem para a maneira como Israel vivia e enxergassem o quão Deus é bom. E isso estaria expresso nas relações sociais de Israel. Se você olhar as leis civis de Israel, são leis que falam de uma existência sem injustiças. Uma pessoa que perdesse a sua terra por conta de dívidas, deveria receber essa terra depois de um período. Aqueles que eram escravizados por conta de dívidas, deveriam ser libertados depois de um período. Várias e várias leis que Deus instituiu para o povo, eram leis muito além, muito diferentes de como as nações viviam naquele lugar. Então, quando o povo de Israel não cumpria essa lei, quando eles oprimiam os oprimidos, quando eles não julgavam com retidão, eles estavam negando testemunho do Senhor. O povo de Deus não estava vivendo de acordo com os padrões de Deus. E isso era tão grave para Deus como a idolatria. Por isso, ele diz que vai castigar. Verso 13, eis que sou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, sou contra vocês que dizem, e aqui ele vai falar também da confiança que as pessoas têm de que podem vencer o inimigo. Quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? Esses são aqueles que acham que podem vencer a oposição de Babilônia, que podem vencer a guerra. Só que a guerra é contra o Senhor. Então ele termina dizendo, eu os castigarei, segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor, acenderei o fogo em seu bosque, o qual queimará todos os arredores. Meus irmãos, o juízo que vem sobre Judá mostra o quanto Deus leva a sério a questão do pecado. E isso é algo que é muito nítido ao longo de todo o livro de Jeremias. Mas percebam, ele vai destruir a sua cidade.
Deus, nesse desenrolar dessa guerra, Deus vai permitir que o seu templo seja destruído. Tudo por conta da seriedade com que ele trata o pecado. Deus não vai deixar pedra sobre pedra por conta do pecado de Judá. Deus vai destruir os muros, Deus vai destruir a cidade, Deus vai destruir o próprio templo. Já comentei aqui, comento novamente, o povo era supersticioso no sentido de que, enquanto o templo do Senhor estiver aqui, o Senhor vai proteger a cidade, porque o Senhor não vai deixar que nações pagãs, nações ímpias, destruam a sua casa, mas Deus vai deixar, não só deixou, como determinou, mandou, é Ele que está junto com Babilônia, para destruir o seu templo. Para nós percebermos o quanto Deus leva a sério a questão do pecado. Deus é santo, Deus é justo, Deus vai punir o pecado, e isso é inevitável. Não podemos passar pano ou achar que Deus vai deixar passar algum pecado. Não vai. Nenhum pecado ficará impune. E nós vimos isso na cruz. Deus é tão sério no seu juízo que puniu o seu próprio filho. A cruz é esse exemplo vivo, e eu já disse isso outras vezes e digo de novo, olhando para esse texto, não tem como nós não enxergarmos que a cruz não é apenas uma demonstração de amor, a cruz é uma demonstração de quanto Deus leva a sério a questão do pecado. Ele puniu o seu filho. Ele derramou sobre o seu filho a punição do meu e do seu pecado. Por quê? Porque os pecados não podem ficar impunes. Deus vai punir todos os pecados, a ponto de punir o seu próprio filho. Por isso que aqueles que rejeitam o Filho, por isso que aqueles que não se refugiarem em Cristo, estão correndo sério risco de sofrerem as consequências dos seus próprios pecados. Porque nós só podemos nos regozijar diante de Deus por conta de Cristo, se nós estivermos refugiados em Cristo. Porque aí nós sabemos e nós podemos descansar, nós podemos crer, confiar plenamente que os nossos pecados todos foram punidos em Cristo. Por isso nós temos paz com Deus, por isso nós fomos reconciliados com Deus, porque os nossos pecados foram punidos em Cristo. Agora, na medida em que nós não estivermos em Cristo, na medida em que nós não entregarmos, nós não nos rendermos a Cristo, nós estamos em guerra contra Deus. Da mesma forma que aqui o povo que não se rendeu a Nabucodonosor, que quis lutar contra Deus, vai perder. Todos aqueles que acharem que podem se apresentar diante de Deus nas suas próprias forças, nos seus próprios méritos, serão destruídos. Para livrar a própria vida, o povo de Judá precisava o quê? Precisava se render, precisava reconhecer que não podia ir contra o Senhor, e assim preservariam a sua vida. Nós estamos seguros na medida em que reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a legitimidade do juízo de Deus, reconhecemos que Ele tem total direito de nos destruir por causa do nosso pecado. Mas nós nos rendemos, e em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Quem for contra o Senhor vai ser destruído, quem se rende ao Senhor será poupado. É isso que Ele está nos mostrando aqui, no meio desse juízo terrível que vem sobre Judá. Deus está ainda assim salvando aqueles que se rendem, aqueles que reconhecem sua soberania, sua santidade, seu poder, e buscam livrar-se, não pelos seus próprios méritos, mas buscando na misericórdia dele. Então, concluindo, lembre-se, uma fé instrumental não salva.
nos relacionarmos com Deus apenas quando temos problemas, nos lembrarmos de Deus apenas quando temos dificuldade, não é nada. Nós precisamos de arrependimento real e mais, nós precisamos de um relacionamento de amor com o nosso Deus. Acordar pela manhã e lembrar-se dele. Antes de dormirmos, lembrar-nos dele. Ao longo do dia, estarmos com ele. Nós existimos nele. Ele é a razão da nossa vida. Então, não há outro motivo. Ah, Guilherme, mas eu vou trabalhar segunda-feira. Você vai trabalhar amanhã, quinta. Vou trabalhar amanhã, quinta-feira. Por quê? Porque Deus lhe deu vida, porque Deus lhe deu vigor, porque Deus lhe deu energia, porque Deus lhe deu um emprego. Lembre-se dele ao longo do dia. Senhor, obrigado por esse trem cheio, obrigado por esse dia difícil, obrigado, Senhor, porque Ele está contigo e você vive nele. É relacionamento, não é apenas alguém que a gente chama quando está com dificuldades, não é apenas alguém que vem nos socorrer. Ele nos socorre? Óbvio. Dependemos dele? Claro. Mas Ele não é apenas isso. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Segundo, a misericórdia de Deus se manifesta em meio à sua disciplina. Basta nós aceitarmos essa disciplina. Há momentos em que Ele vai nos punir, ou nós não merecemos, ou nós não precisamos. Algum de nós aqui acha que passa a vida sem nenhuma necessidade de correção? Não, eu sou aquele filho, tudo certo. Deus, meu Pai, não tem absolutamente nada a corrigir na minha vida. Duvido, todos nós precisamos de correção. E graças a Deus pela correção, porque Ele repreende e corrige aqueles que Ele ama. Então, quando nós nos vermos no meio da repreensão do Senhor, é abaixar a nossa cabeça e dizer: Senhor, me perdoa e eu quero aprender. Eu brinco com os irmãos que a minha oração, quando eu estou no meio da repreensão, é: Senhor, eu quero aprender de primeira. Porque se eu não aprender de primeira, Ele me ama tanto que vai vir de novo para me ensinar na segunda. E se eu não aprender na segunda, Ele me ama tanto que Ele vai vir de novo para me ensinar na terceira. Então, a minha primeira oração, quando as coisas ficam turvas, quando começa a vir o furacão, eu falo: Senhor, o que é? Eu quero aprender de primeira, se possível, porque eu não quero passar por isso de novo. É rendição, gente. É botar o joelho no chão e falar: Senhor, o que eu fiz, como foi e como eu posso sair dessa. Não buscar, porque tem gente que não quer passar pela prova, e tem gente que defende que o cristão não pode passar por dificuldades. Se não fosse o nosso Deus nos colocar em dificuldades, nós iríamos nos desviar com muita facilidade. É a repreensão de um Deus amoroso, é misericórdia de Deus quando Ele nos disciplina. Terceiro, o juízo de Deus é mais severo sobre líderes injustos. Zedequias não teve oportunidade, o seu destino foi selado. Quando Deus levanta homens e mulheres como lideranças, essas pessoas precisam ter em mente a seriedade do seu chamado. As pessoas brincam comigo, né, quando eu desço aqui da plataforma e vou apertar a mão dos irmãos e falo: Poxa, Guilherme, a sua mão está gelada. Está sim, porque eu tenho muito temor daquilo para o qual Deus me chamou. Eu tenho muito temor de falhar naquilo que Deus mandou eu fazer, porque a responsabilidade é dada e é cobrada. Nós precisamos ser fiéis. Todo líder, todo homem ou mulher que foi chamado por Deus para liderar aqueles que se desviam, aqueles que fazem isso de modo injusto, que querem enriquecer apenas, que querem usar o seu lugar, o seu chamado apenas para o seu próprio benefício, meus irmãos, esses homens e mulheres irão pagar com a vida. Deus está dizendo isso aqui também. Ai de mim usar da tarefa que Deus me deu para
proveito próprio. Ai de mim. E por fim, nossa esperança não está em nossa fidelidade. Devemos ser fiéis a Deus? Claro. Mas nós somos 100% fiéis a Deus? Claro que não. Falhamos e falhamos e falhamos. Se dependesse de nós em um pequeníssimo grau a nossa salvação, meus irmãos, nós estaríamos condenados. Basta olhar toda a história do relacionamento do povo com Deus. Todas as vezes que foi necessário algo que o homem fizesse, ele falha. Sempre. Então, a nossa esperança não está em nossa fidelidade. A nossa esperança está na fidelidade de Deus. Ele é fiel. Ele fez promessas e Ele cumpre todas as suas promessas. Nós fazemos promessas e falhamos miseravelmente. Quantas e quantas vezes nós dobramos o nosso joelho diante do Senhor Todo-Poderoso e dizemos que não faremos algo nunca mais. E fazemos. Quantas vezes nós somos restaurados por Deus, né? Entramos num vale, entramos numa depressão, e Deus vem e nos levanta, e quando nós chegamos lá em cima, nós dizemos: Senhor, agora vai, agora eu vou ficar firme, agora eu não vou mais entrar no vale, e a gente vai lá e entra no vale. E a gente vai lá e fraqueja, a gente vai lá e erra, a gente vai lá e peca, mas o nosso Deus não falha. Ele não erra, Ele não vacila, Ele não mente, Ele não muda de ideia. Então as promessas dele são cumpridas. As que Ele já cumpriu, nós temos testemunho nas Escrituras. E aquelas que ainda não se cumpriram, creia, meu irmão e minha irmã, irão se cumprir. Confie nele, descanse nele. Não é na nossa força, não é nos nossos méritos. Se fosse possível ser na nossa força, se fosse possível ser nos nossos méritos, ele não teria enviado o seu filho. Ele enviou o seu filho justamente porque não é possível na nossa força e nos nossos méritos. Então descanse no Senhor. Confie nele, confesse os seus pecados a ele, renda-se a ele. E ele vai te levar para a Nova Jerusalém, como está levando hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, Deus. Que nós possamos corresponder ao nosso chamado, chamado a ser teus, chamados a pertencer a ti, a pertencer à tua família. Que nós possamos ser parecidos contigo, Senhor. Ter valores e demonstrar valores. E nos nossos relacionamentos nós demonstrarmos o quão diferente é alguém que segue o Deus verdadeiro. Pois da mesma forma que o Senhor criou um povo lá no Oriente Médio, para que ele fosse um povo diferente, para que os relacionamentos deles fossem diferentes, e as nações ao redor pudessem olhar para aquela nação e para a maneira como ela se comportava, e adorar o seu nome. Que nós também hoje, como igreja, Senhor, tenhamos entre nós um relacionamento tal, um relacionamento tão diferente, que a maneira como nós nos relacionamos com tudo seja diferente. A maneira como nós nos relacionamos
com o dinheiro, a maneira como nós nos relacionamos com o trabalho, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, a maneira como nós lidamos com as injustiças e opressões desse mundo, a maneira como nós vivemos, ó Deus, seja completamente diferente das pessoas que não te conhecem, das pessoas que não te seguem. Porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único bom, o Senhor é o único virtuoso. Então nós queremos apresentar ao mundo o Senhor, e para isso precisamos dar um testemunho de sermos diferentes. Obrigado, Deus, por não colocar a nossa salvação e o nosso relacionamento contigo condicionado ao nosso desempenho. Porque se assim fosse, nós estaríamos perdidos. Nós somos teus porque o Senhor nos comprou. Nós somos teus porque o Senhor fez por nós aquilo que era necessário. Nós não estamos relacionados contigo, nós não estamos aliançados contigo, baseado nas nossas forças e nos nossos méritos. Nós estamos aliançados contigo nos méritos de Cristo, nos méritos do teu Filho. Mas que isso não sirva de desculpa para não darmos testemunho de sermos homens e mulheres diferentes, de sermos santos, santos, como o Senhor é santo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, que nós possamos ser filhos que glorificam o teu nome, que possamos ser irmãos uns para com os outros, irmãos que glorificam o teu nome nos relacionamentos, que possamos, ó Deus, ser testemunhas para o mundo, testemunhas que glorificam o teu nome, quando se relacionam com esse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do teu nome, que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos.